A partir da meia-noite, o Brasil passa a ser um dos países mais tarifados do mundo pelos Estados Unidos. É quando entra em vigor a sobretaxa de 25% sobre parte das nossas exportações. Na véspera do tarifaço, o governo brasileiro ouviu os setores atingidos. Confira a reportagem de Danilo Moliterno. Em busca de uma resposta às taxas, o governo mobilizou reuniões em série nas últimas horas. Lula se reuniu com ministros 2 vezes e ministros encontraram representantes da indústria e do agronegócio. De crédito com juros reduzidos a condições diferenciadas para pagamentos de impostos, os empresários dos setores afetados apresentaram uma lista de demandas à gestão federal. Vamos levar para o presidente Lula o quadro e ele vai tomar a decisão. Não há uma data para ser tomada, não será imediatamente, mas vai ser no tempo certo. As empresas ainda pediram que o governo Lula não acione a lei de reciprocidade contra os Estados Unidos. O setor produtivo argumentou nos encontros que o mecanismo não ajudaria a reverter as tarifas e poderia escalar as tensões com a Casa Branca. A avaliação dos setores é que a política também pesa para as decisões do governo sobre o tarifaço. A preocupação é com respostas incisivas e inócuas para as tratativas, mas usadas de olho nas eleições. Nesta semana, o presidente Lula desafiou os americanos a estabelecerem um comitê no Brasil de apoio a Flávio Bolsonaro. O novo tarifaço vem num momento em que os Estados Unidos estão perto de deixarem de ser a maior potência de exportação agrícola mundial, depois de mais de um século. É o que aponta uma reportagem do Financial Times. Entre os motivos, os altos custos de produção. A Federação Americana de Escritórios Agrícolas projeta que os gastos vão superar as receitas dos produtores no ano que vem, em culturas como soja e milho, mantidos os preços esperados para os grãos. As dificuldades atingem um eleitorado crucial de Donald Trump, para o qual o republicano prometeu medidas econômicas visando expandir a produção no campo. A realidade não é tão promissora. No ano passado, os Estados Unidos exportaram apenas 2 bilhões de reais a mais do que o Brasil em produtos agrícolas, que, segundo analistas, se beneficiou da própria disrupção comercial de Trump. O Financial Times lembra que o Brasil já é o maior produtor mundial de soja, carne bovina e carne de aves, e também superou os Estados Unidos como principal exportador de algodão, em parte devido às mudanças nas compras da China, que passou a adquirir o produto brasileiro em vez do americano. Nós vamos voltar a esse ponto agora, Lorival. Vem mais tarifa ainda, segundo a sua apuração? A gente há bastante tempo que vem se falando da aplicação da seção 301 para o problema do trabalho forçado, né? E nos próximos dias deve sair essa medida, até porque termina o prazo da seção 122, que foi aplicada no dia 24 de fevereiro, por 150 dias, que é o prazo máximo permitido pela lei. Essa seção 122 diz respeito a balanço de pagamentos, quando os Estados Unidos estão com um déficit muito alto, a ponto de ameaçar a segurança nacional, eles podem acionar, e ele usou, então, uma tarifa de 10%. É a primeira vez desde 1974, quando essa lei foi criada, a Lei do Comércio, que a seção 122 foi usada. Só que ele precisaria consultar o Congresso para voltar, para estender a aplicação dela. Então, ele vai substituir para poder aplicar uma tarifa de 10% a 12,5%. Aí estão a União Europeia, no total são 86 países, ou 60 se você considerar a União Europeia como um bloco, né? E aí, União Europeia, Equador, alguns países assim, vão ficar com 10%, porque os Estados Unidos consideram que esses países têm já leis que impedem a entrada de produtos, a importação de produtos que tenham trabalho forçado envolvido. O que os Estados Unidos acham é que esses países não estão aplicando com rigor essa lei. Mas o Brasil, na visão dos Estados Unidos, nem sequer tem leis desse tipo com relação à cadeia de valor, né? Então, por isso, ficaria com a tarifa máxima de 12,5%. E em relação à lista de exceções,
é possível que haja uma lista de exceções parecida com aquela que foi aplicada no ano passado para a tarifa de 50%, ou uma lista de exceções parecida com essa agora, que é maior ainda, né? Seria melhor para o Brasil, que foi aplicada agora nessa tarifa de 25%. Não está claro qual das duas listas de exceção será aplicada para essa tarifa nova, que deve ser de 12,5%. Qual vai ser a nossa resposta, Daniel? Bom, William, uma das grandes perguntas que se faz é: o governo vai retaliar os Estados Unidos? O Brasil vai usar a lei de reciprocidade econômica? A resposta é não. Muito provavelmente não vai usar. Mas como que está sendo visto o discurso sobre isso? A lei de reciprocidade dá ao Brasil ou a qualquer governo uma arma que pode ser colocada na mesa de negociação em algum momento. Aí você vai dizer, bom, o Trump não vai se comover absolutamente com uma ameaça do governo brasileiro, né? Pudera. É claro que não. Quer dizer, se o Brasil adotar uma lista ali de retaliação que engloba pasta de dente fabricada em Michigan, que é exportada para outros 100 países, o peso disso na indústria de Michigan de pasta de dente é nulo. Agora, se você pega uma empresa, que vou citar um nome, a Corteva, que produz sementes de oleaginosas, ela tem no Brasil um dos seus principais mercados no mundo, talvez o principal. Então, dependendo de como você configura uma lista de retaliação, dizendo, olha, vou suspender o direito de patente aqui de uma fabricante dessa, de sementes de oleaginosas, por exemplo, ela, obviamente, se torna uma apoiadora da sua causa ali num lobby interno, num lobby doméstico junto à Casa Branca. Isso significa que o governo vai usar? Não, absolutamente. A ideia não é usar. O que o governo quer evitar, essa tem sido a estratégia, é uma impressão generalizada por parte do setor privado, por parte da opinião pública e por parte do governo americano de que a lei de reciprocidade está aí, existe e não será usada de forma nenhuma. Isso sim tiraria uma arma de pressão pouco efetiva, muito provavelmente pouco efetiva, mas é melhor ter essa arma do que não ter nada. Bom, do jeito que você está descrevendo, Daniel, não tem nada. Caio. Não, William, hoje esses encontros dos empresários lá em Brasília, tanto com o vice-presidente Geraldo Alckmin como com o Márcio Elias Rosa, né, que é o novo MDIC, se viu ali para o setor privado pressionar por uma solução, movimentação, né, não desistir, negociar, mas também nas conversas com os empresários a gente levantou alguns bastidores do governo se justificando pelo tarifaço. Eu achei bem interessante. O governo, as autoridades ali, os negociadores comerciais brasileiros dizendo para esses setores da economia que são os mais afetados que era impraticável o acordo que o Trump queria com o Brasil, que era tarifa zero, nesses termos, tarifa zero para todos os produtos americanos no Brasil e taxas sobre os produtos brasileiros lá e que levaria também um foco especial no agronegócio, né, que bate inclusive com o material do Financial Times. Ou seja, que tinha uma proposta muito desfavorável, quase constrangedora, o que os americanos ofereceram e, portanto, ele não aceitava. Estou passando o que eu relatei, o que eu apurei e ouvi do governo se justificando um pouco dessa situação. Mas, ao fim e ao cabo, William, nada vai ser resolvido até a eleição. Como tantos outros assuntos no Brasil, sérios e necessários. Esse assunto está suspenso até o final de outubro e depois eles veem o que faz. Até lá é discurso político e colher dividendo eleitoral aqui dentro. William, logo quando saiu o tarifaço e a gente viu as primeiras reações do governo, né, os empresários já começaram a falar a frase: nós estamos reféns da eleição. A gente até usou bastante isso aqui, né, Caio? O William não tinha voltado ainda das férias. Então, assim, a turma já caiu na realidade, já entendeu que o jogo é esse. Mas havia uma preocupação gigantesca do fígado ser mais forte, inclusive por causa da eleição, e o governo sair, mesmo que fosse só na retórica, sair lançando mão ali de vários instrumentos que não se efetivariam no final das contas, de retaliação ou mesmo de acionamento da lei de reciprocidade, meio que para provocar onça com a vara curta. Era esse o maior medo do empresariado. Então, hoje, os empresários pediram o quê para o governo? Pediram crédito
pediram para atrasar pagamento de imposto e pediram, pelo amor de Deus, não aciona a lei de reciprocidade, porque muitos entendem que realmente o que os Estados Unidos estava pedindo, em vários termos, não era possível negociar. A cobrança dos empresários é de qual foi independentemente do que os Estados Unidos pediam, qual foi a estratégia que o governo brasileiro montou com aquilo que poderia interessar os Estados Unidos. Quantas vezes, né, Lorival, a gente falou aqui, o Roberto Azevedo chamou muita atenção para isso, né? A diplomacia brasileira sabe o que interessa, o Trump já deixou claro o que interessa. Então, a cobrança deles foi dessa falta agora. Eu também tive a percepção, Caio, que ninguém quer brigar com o governo agora, mesmo ficando refém da eleição. Você falando conosco. Exato. Mesmo ficando refém da eleição, mesmo sabendo que houve falha da atuação do governo, agora não é hora de brigar com ninguém. A discussão no empresariado é como fazer para entrar na lista dos países beneficiados pelo aquele Brasil soberano, reintegra, e até mesmo empresas e setores que não foram atingidos pelas tarifas estão com essa discussão. Como é que a gente faz para entrar nessa lista dos atingidos para poder receber bilhões de dólares em créditos e assim por diante? Sobre retaliações, hoje o USTR, Jameson Greer, quando ele ontem foi anunciado, né, as tarifas de 50% sobre o Canadá, e hoje ele deu uma entrevista para a CNBC sobre isso, ele explicou, deixou claro que os dois únicos países que retalharam contra os Estados Unidos foram a China e o Canadá, e que era por isso que o Canadá estava sofrendo essa tarifa de 50%. Foram 3 frentes que eles atacaram. Primeiro, eles dizem que as bebidas se tornaram banidas, as bebidas alcoólicas americanas do mercado canadense. Isso depois que lá no comecinho do governo, Trump colocou tarifas especiais contra o Canadá de 25% para praticamente todos os produtos canadenses, com exceção daqueles que realmente os Estados Unidos precisam, como fertilizantes e assim por diante. A outra é com relação aos automóveis, que o Canadá retalhou com uma tarifa de 25%. Então, agora, uma série de produtos, muitos nem tem nada a ver com nem bebidas alcoólicas, nem com automóveis, 50%. É uma lista de centenas de produtos sendo tarifados assim. A gente levanta muito a questão do governo brasileiro, uma marcha reduzida na negociação, mas será, eu digo será porque eu também não estava lá, mas que negociar com os americanos nesses termos não é quase uma imposição também? Bom, aí você vai olhar para o Reino Unido, para a União Europeia, para o Japão, para a Coreia do Sul, para a Índia. Mas tem a Indonésia também, que foi um acordo muito ruim para a Indonésia. Tá bom, o que você quer fazer? Você quer seguir os exemplos bons ou os exemplos... Não, eu só estou colocando se não é hard também. Não, negociar com os americanos. Eu estou dizendo que é possível e com o negociar. Trump, né? Já citei aqui, nem vou citar de novo o exemplo do Reino Unido, porque as pessoas devem estar cansadas já. Mas eles negociaram com muito sucesso. E a situação era parecida. Tinha um déficit de 10%, né? Tinha o problema da carne, o problema de etanol. Os setores foram bem parecidos. Daniel está pedindo a palavra. Prossiga, Daniel. Então, é que a União Europeia, o Reino Unido, os países asiáticos que conseguiram negociar acordos com os Estados Unidos também estão sofrendo uma investigação. Ela só está um pouquinho atrasada aqui em relação ao Brasil ou em relação ao trabalho forçado. Elas estão sofrendo uma investigação também do USTR sobre capacidade industrial excessiva, overcapacity. Isso quer dizer o seguinte, os países têm grande produção e despejam seus excessos, essa é a acusação do USTR, no mercado americano. Nada mais é do que uma forma de o governo americano pressionar por concessões desses países todos, e quem não as fizer vai levar uma nova tarifa daqui a 2, 3, 4 meses estourando. A gente está aqui analisando a situação do Reino Unido, da União Europeia, da Índia, da China, da Austrália, todos esses países que estão sendo investigados. Então, também me parece uma falácia dizer que, olha, o Reino Unido fez um excelente acordo porque as concessões são totalmente desequilibradas, não é o novo normal da lógica do comércio internacional.
William, hoje o roteiro e a explicação, né, dessa tarifa de 50% para o Canadá, ele é meio assustador, porque o Brasil cabe todinho dentro do processo, desse processo de retaliação que os Estados Unidos fazem agora com o Canadá, né? Então, ontem, quando sai essa tarifa, e muitos empresários acharam isso até uma boa coincidência, por olhar e falar, tá vendo o que eles estão fazendo com os Estados Unidos, né? Vamos ter alguma... com o Canadá, vamos ter alguma inteligência aqui, porque a gente primeiro, pelo menos, precisa se unir, precisa se fortalecer de alguma forma, né? Então, e eu acho assim, todo mundo, ninguém quer brigar, há um reconhecimento, sim, de que a pauta era uma pauta inegociável, até irracional, que não fazia sentido, mas talvez o novo normal, para usar o termo que o Daniel usou aqui, ele vai ter que conter, sim, irracionalidades nessa discussão. Então, diante da irracionalidade, onde é que a gente consegue sair com alguma coisa boa para o Brasil? Caio, para encerrar o segmento por último. Então, acho que o Lorival quer falar, passo para ele. Acho que comércio é assim, se quer comprar de mim, você quer me vender, comércio não tem a ver com soberania. Quando você distorce a discussão, quando é cliente fornecedor, quer, não quer. Não quer paciência. Quando o cliente não quer comprar, alguém que alguma vez teve que vender alguma coisa sabe isso, que o cliente pode decidir não comprar de você. É assim. Lula comemora uma vitória? Eu acho que esse assunto está em banho-maria. O governo não vai fazer nada daqui para outubro. As pesquisas mostram que Trump é impopular no Brasil. E 2, a versão da esquerda prevaleceu sobre a versão da direita, de que os Bolsonaro ajudaram nesse tarifaço. Então, para que ele vai mexer nisso numa eleição que vai ser definida no fio do bigode, 2%, 3%? Então, qualquer voto vale. Para que vai resolver isso agora? Deixa lá para novembro ou para 2027, se ele for reeleito.